Bom dia, bom dia, bom dia para você. O tema do devocional de hoje é resultados extraordinários exigem obediência. E o texto de hoje está em João 9, 10 e 11. A gente está estudando algo muito importante, que é o tema evolução. Muitas querem evoluir, mas poucas sabem, né, como fazerem isso. Poucas, de fato, focam no que de verdade vai fazer a evolução acontecer. E eu quero falar sobre isso com vocês nesse devocional, que é exatamente o último dia da série de estudo que a gente começou na segunda-feira, tá bom? Pai, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada pela tua presença em nossa vida. Obrigada pela tua graça que é abundante. E eu te agradeço por tuas bênçãos. Nesse momento eu peço a ti, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo visite-nos nessa manhã. Eu peço que o Senhor conforte nosso coração e nos dê exatamente aquilo que precisamos para seguirmos firmes e fortes no teu propósito, Senhor. Tu sabes o que necessitamos, tu sabes o que sonhamos, mas queremos, acima de tudo, a tua vontade. Nesse momento, eu peço que o teu Espírito Santo visite agora cada mulher que está fazendo esse devocional comigo, cada mulher que está ouvindo exatamente neste momento a minha voz. Que a minha voz seja, Senhor, em nome de Jesus, instrumento teu de bênção, de cura, de libertação, de direção, porque eu sei que muitas precisam disso. Eu te peço em nome de Jesus, fala aos nossos corações, que hoje seja um dia de renovo, de esperança, de libertação, de fé e de muita ação, em nome de Jesus. Amém. O texto fala assim: então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-nos eles. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-as nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Olha que simples e que prático muitas vezes a gente conquistar resultados tão extraordinários, né? Às vezes a gente está vivendo uma vida, a gente está num cenário, numa circunstância tão desafiadora, tão difícil, e a gente imagina que a complexidade da nossa realidade exige uma complexa atitude. E às vezes a gente não percebe, mas Deus é acima de qualquer solução difícil demais. Aquele cego, ele era cego de nascença, ou seja, para ele poderia ser algo irreversível. É como se fosse assim: nasci assim, não tem jeito, eu sou assim. Para muitas pessoas, talvez para você, a situação que você se encontra hoje, seja na sua empresa, né, por talvez estar muito tempo aí sem o resultado que você almeja, você pode usar da seguinte desculpa: já tem tantos anos assim, não vou conseguir mudar, já fiz de tudo e não consegui mudar, então não tem jeito. Às vezes você pode estar usando isso para um comportamento seu que você não consegue mudar. Coisas simples do tipo: não consigo me relacionar bem profissionalmente, sou acanhada demais para fazer network, não sou boa em gravação de vídeo, não consigo me comunicar melhor, ou qualquer outro tipo de comportamento que você não gostaria de ter, mas que tem. E aí, pelo fato de você tentar durante anos mudar, ou então por já ter esse comportamento há anos, acredita que não pode mudar. E aí você pensa o quê? Mudar deve ser difícil demais, porque eu já estou há anos desse jeito. Talvez aquele cego também pudesse pensar assim: eu já estou há anos desse jeito, nunca vou enxergar. Acontece que tem um segredo muito valioso na vida de qualquer uma de nós, e que esse segredo muda qualquer situação: é ouvir o direcionamento certo. Aquele cego ouviu Cristo e obedeceu tintim por tintim. É tanto que a transformação da vida dele foi tão grande que nem as pessoas acreditaram que ele de fato era quem ele era, porque era impossível aos olhos de muitas pessoas uma mudança de vida. É exatamente isso que acontece na vida daquelas que seguem comandos reais, corretos, íntegros, eficientes. É exatamente isso que acontece na vida de quem de fato está no centro da vontade de Deus. Não importa a área da sua vida. Aquele cego, de forma muito assertiva, disse exatamente o que ele fez para ter aquele resultado. Ele disse assim: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva,
colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Olha como é interessante uma coisa que está sutilmente expressa aqui nesse texto. O cego, ele descreveu exatamente o que Jesus fez. Sabe que princípio a gente aprende aqui? Maturidade no entendimento da direção de Deus. Quando o cego, ele literalmente descreve o que Jesus fez, isso mostra que ele estava atento. Ele estava atento, ele estava ligado, ele estava inteiro naquele cenário. Era isso que aquele cego estava fazendo. Assim também devemos nós ser. A gente precisa estar atenta exatamente aos comandos de Deus. Em nenhum momento o cego questiona o que Cristo manda ele fazer. Assim também devemos ser. Não devemos questionar os comandos. Em nenhum momento a gente precisa dizer assim, olha, eu ouvi isso, eu sei que é para fazer aquilo, mas eu não confio, mas eu tenho medo. Eu sei que às vezes é tão difícil para nós. Eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes eu tenho comandos tão claros da parte de Deus, mas também sinto dificuldade em cumprir. Porque eu sou humana, eu também tenho fé que esmorece em alguns momentos, eu também tenho dúvidas em alguns momentos, mas é aí que eu peço confirmação a Deus, é aí que eu peço para Deus fortalecer a minha fé. E mesmo tendo confirmações ainda eu duvido, eu digo, Senhor, realmente minha fé é muito pequena, mas a palavra de Deus diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos transportar montanhas. Ou seja, é tipo assim, se você tiver um mínimo de fé real e genuína, não da boca para fora, você pode fazer muita coisa. Porque na verdade sou eu que faço em você. A sua fé de fato é que faz algo acontecer. A fé em mim. Então, aquele cego, ele estava muito atento a Jesus o tempo todo. É tanto que ele descreve exatamente o que Jesus falou. Mas em seguida, olha como ele age. Ele diz assim, fui, lavei-me e agora vejo. Simples assim. É tipo, ouvi, obedeci, conquistei. É exatamente isso que Deus quer de nós. Ele quer que a gente, de fato, desenvolva uma maturidade para seguir comandos. Para seguir comandos que de fato vão nos levar para o objetivo e para o resultado que nós almejamos, porque aquele cego também almejava aquilo, ele queria certamente ser curado, ele queria certamente ver, porque se ele não quisesse, assim que Jesus tocasse o dedo no olho dele, automaticamente ele diria o quê? Sai daqui, poxa, que é isso? Que loucura é essa? No entanto, a Bíblia não relata isso. Ele deixou, então ele queria uma solução, ele foi convencido de que o resultado positivo poderia chegar ali. Eu não sei qual é o resultado que você tem buscado, eu não sei a área em que você tem buscado um resultado, mas eu vou deixar aqui para você princípios valiosos que podem ser aplicados em qualquer área da vida. Quer resultados extraordinários? Você precisa obedecer. Você precisa ouvir com clareza os comandos e fazer o que precisa ser feito, colocar em prática aquilo que você aprende, aquilo que você entende, aquilo que você estuda, aquela direção que Deus lhe dá, aquela direção que uma liderança lhe dá, que uma professora lhe dá. Você precisa seguir comandos, porque essa é a saída para sucesso, para resultados felizes. Não tenha medo, tenha fé e seja obediente, assim como aquele cego. E essa palavra serve para mim, serve para você. Reflita sobre isso, porque eu tenho certeza que aqui, ouvindo esse devocional, tem mulheres que Deus quer fazer evoluir, mas ainda estão num estado de cegueira, porque não conseguem ouvir o comando com atenção, estão dispersas, duvidam do processo, só por não entender. Mesmo que você não entenda, não duvide, confie, vá, porque quem está lhe direcionando com certeza sabe mais do que você. E porque tem mulheres aqui que não estão dispostas a saírem do lugar e obedecer. O cego disse o quê? Então eu fui, lavei-me e agora eu vejo. Simples, talvez você precise ouvir, ir e ter o resultado que tanto espera. Que Deus te dê coragem para ser essa mulher. Que Deus te dê força e fé para obedecer, para seguir comandos, mesmo que você não entenda os processos. E eu desejo do fundo do meu coração que você evolua, que você
cresça, que você saia desse estado de cegueira. Amém? Tenha um excelente final de semana, uma excelente sexta-feira e que você possa colher bons resultados. Esse é o meu desejo para você, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus, espalhe esse devocional para muitas mulheres, vamos trazer muitas para cá, porque a gente tem muito que impactar ainda, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau.